Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações, porque quando nós confiamos no Senhor, é Ele que vai fazer a obra, não somos nós, né? Então, nós como instrumentos de Deus, você aí do outro lado, intercedendo por uma boa palavra, ajudando para que essa live saia de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa vontade às vezes é diferente da vontade de Deus, né? Então por isso que cada dia mais a gente vai ficando mais tranquilo, pela certeza que a ansiedade vai sendo caída por terra, né? Vai caindo por terra a ansiedade, porque nós cremos que Deus não nos surpreende mais, porque Ele vai fazer. Então, a gente fala de ficar surpreso com alguma coisa quando você acha que a pessoa não vai fazer, acha que Deus não vai fazer e Ele faz, né? Mas nós cremos que Deus vai fazer. Então, no dia de hoje é um dia especial, é um dia que Deus permitiu que nós pudéssemos estar juntos, né? E eu creio que Ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas, amém? Então, enquanto os irmãos estão entrando na internet, aí no Facebook, no YouTube, no YouTube não, no Facebook, né, que ao vivo é no Facebook, e depois vai ser passado por outros, pelas redes sociais, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias enquanto o pessoal está entrando, no livro de Isaías, no capítulo 40. Livro de Isaías, no capítulo 40, Velho Testamento, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, livro de Isaías, o profeta Isaías, um homem de Deus que conseguia conversar com Deus e trazer para nós hoje, né? Deus permitiu que ele escrevesse esse livro maravilhoso, que é o livro dele, né? O livro de Isaías, na direção de Deus, para que hoje fosse aplicado às nossas vidas, né? Um livro escrito há muitos anos atrás, e um livro tão poderoso, tão eficaz para nossas vidas como a palavra é, né? Toda a palavra é, onde Deus preparou homens para poder, inspirados, né, por Deus, para poder fazer isso para nós hoje. Então é um privilégio a gente ter a palavra para que a gente possa ser conduzidos por ela, né? Porque quando nós cremos no poder de Deus, na palavra de Deus, e a gente aplica ao nosso coração o que Deus tem para nossas vidas, nós temos uma vida feliz, uma vida em verdade, né? Muitas pessoas vivem na mentira, vivem discordando do que a palavra diz, né? Porque não está vivendo, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, determinada pessoa estava tão bem, estava na igreja, e de repente a gente ouve falar que a pessoa até falando mal de Jesus está, até pondo em xeque a palavra de Deus, duvidando da palavra de Deus. Então, no dia de hoje, a palavra ela veio ao meu coração de uma forma de que nós temos que um pelo outro, né? Essa mensagem que Deus colocou ao meu coração hoje, que nós, um pelo outro, nós temos que divulgar o Evangelho de Cristo e juntar esse povo. Porque muitos estão se perdendo pelas coisas do mundo, estão se perdendo pelos desejos da carne, pelas coisas que vêm para quê? Para só derrubar o cristão. Então, irmãos, essa palavra ela vai dizer para nós quem é nosso Deus, que poder que Ele tem nas nossas vidas e o que
por onde ele se manifestou, desde do Gênesis até Apocalipse, a forma que ele se manifestou, para que nós pudéssemos hoje viver essa vida abundante. Porque muitas pessoas, eu creio que deve ter vários testemunhos, que se não estivessem com Cristo, já teriam desistido até da vida. Até da vida teriam desistido. Porque tem coisas que a gente quer para nossas vidas, às vezes pela direção da palavra, que ela demora a acontecer. Ela demora o milagre acontecer. Porque existe a vontade de Deus. Então, em cada mensagem que a gente prega, em cada mensagem que Deus coloca os seus vasos, os seus instrumentos para pregar, é um pouquinho a mais, é um degrauzinho a mais que nós subimos diante dele. Porque ele é a expressão maior que existe. Deus, ele fez de um jeito o plano dele, que você olha a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, não se contradiz. Tem horas que parece que está se contradizendo, tem horas. Mas Deus, ele faz de uma forma que às vezes não é do jeito que a gente quer. Ele parte por um caminho que parece que é um jeito que a gente não vai ter a vitória. Mas a vitória, ela vem. Ela vem, porque aqueles que confiam no Senhor vão ter a vitória. Como diz a palavra, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a palavra de Deus, ela mesmo fala que ela permanecerá para sempre. A palavra de Deus, os juízos do Senhor permanecerá para sempre. Amém? Então, irmãos, os que entraram agora, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? E vamos ler no versículo 40 de Isaías. Amém? Que os irmãos abrem as vossas Bíblias. É muito bom você acompanhar na sua Bíblia. Se você tiver um marca-texto, você marca aí o que vai ser falado. Rabisca aí na sua Bíblia. Deus isso não é pecado, não é você buscar o entendimento. Você buscar na fonte de Deus, o plano para a sua vida. O que nós temos que fazer para poder olhar e falar assim, poxa, como que João Batista fez? Como que Jesus, no seu trono de glória, desceu e veio nessa terra para sofrer por nós? Para você entender, para nós entendermos o amor de Deus. Amém? Então, Isaías, no capítulo 40, diz assim, no versículo 1: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo alteiro será batido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá,
Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová será como o forte, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos seus palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo? Ele ensinasse sabedoria, ele lhe fizesse notório o caminho da ciência. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, por esta palavra, que ela venha entrar em nossos corações, Pai, que ela venha transformar as nossas vidas, Pai, que nós possamos olhar para a Tua palavra, como a palavra diz, que o Senhor colocou alguém para poder, a voz que clama no deserto, para poder mostrar o caminho do Senhor. Então hoje nós somos essas pessoas que vamos mostrar o caminho do Senhor, porque a palavra de Deus, às vezes, ela é um livro fechado nas casas, Senhor. Às vezes a palavra de Deus é um livro aberto no Salmo 91, onde a página é amarela, mas ninguém lê essa palavra, Deus. Então, em nome de Jesus, como diz o versículo 9, Deus, Tu, anunciador das boas novas, sobre no monte alto, anuncia a palavra do Senhor, e esse é o objetivo que nós temos aqui hoje, nesta live, Senhor. É engrandecer o Teu nome, Pai, dar valor e dar glória ao Seu nome, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso e deixou pronto e escrito para nós, Pai. Está tudo preparado para nós podermos agir, Senhor, para que a Sua palavra seja pregada a toda criatura, que esta live chegue aos confins da terra, que as pessoas que vão receber essa mensagem possam entender o valor do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus e o propósito do nosso Deus, Pai. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Pai. Não existe outros deuses diante de Ti, o Senhor é único, Pai. E o Senhor está triste com o Seu povo. Muita gente se perdendo, muita gente que não está entendendo o Seu plano e propósito, Pai. Que nesta mensagem, Senhor, as pessoas possam tomar uma atitude, Pai. Porque nós não podemos só bater cartão na igreja, Pai. Nós temos que ser consumidores da Sua palavra. Nós temos que anunciar o Teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor capacite a cada dia mais as pessoas que estão dispostas a fazer, Pai. Que tudo seja, Senhor, para a Sua honra e glória. Que a Sua graça seja estabelecida sobre aquele que quer, Senhor. Aquele que quer buscar o Teu reino. Aquele que realmente quer se arrepender dos seus pecados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o milagre seja feito sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa alcançar a cada um hoje. A cada um que veio buscar algo do Senhor, possa receber através dessa mensagem, Deus. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe, Pai. Vai visitando a cada casa, Pai. Vai visitando os enfermos, Deus. Em nome de Jesus. O Senhor está olhando para todos, Pai. Porque os Seus olhos não piscam, Senhor. O Senhor está sempre olhando para todos os Seus filhos. E o Senhor ama cada um. E desde já nós estamos Te agradecendo por este amor, Pai. Esse amor que o Senhor tem dado para cada um, Pai. Porque se não fosse as Suas misericórdias, Senhor, nós já teríamos sido consumidos, Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai. Continue abençoando os Seus filhos. Continue agindo, Senhor, na vida de cada um. Que cada um possa sobressair diante da Sua obra. Como João Batista era aquele que anunciava a Cristo. É aquele que anunciava o Messias. Nós, hoje, estamos anunciando a volta do Senhor. A volta do Salvador. A volta do Messias, Senhor.
E é isso que nós entregamos para Ti, que o Senhor dirija os nossos passos, Senhor, para que as pessoas possam sentir o Teu amor, Pai, o Teu amor, e saber que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos, eu e meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse no início, eu não sabia o que eu ia pregar e eu vou contar uma coisinha para vocês. Aí eu estava aqui lendo uma coisa, lendo outra e buscando algo de Deus que eu nem queria que servisse para mim não, sabe? Eu queria que servisse para o mais necessitado, que servisse para aquele que está mais entregue ao inimigo, aquele que não está mais entendendo o tamanho de Deus, como diz a palavra, né? A largura, o comprimento, a altura do nosso Deus, do amor de Deus para nossas vidas. Para aquele que realmente acha, às vezes, que da forma que ele está agindo, ele vai ser salvo. E às vezes ele está completamente enganado daquilo que ele está agindo, da forma que ele está agindo. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja nenhuma. Eu estou falando da ideia que a pessoa tem sobre um Deus escondido, um Deus lá de cima. Não, nós estamos se pregar um Deus daqui de baixo. Porque a Bíblia fala que ele é onipotente, onisciente, ele está em todos os lugares. Ele fica dentro do seu coração, ele está no meu coração, então ele está junto conosco. Então, o que a palavra de Deus, que o profeta Isaías veio trazendo? Trazendo algo para que a gente possa entender quem é o libertador, quem é aquele que veio para trazer salvação para a nossa alma, aquele que veio endireitar a nossa vida, aquele que veio trazer vida para nós. Porque a Bíblia fala que o pecado é morte, então nós somos pecadores, então nós estamos à beira da morte. E tem um que é Cristo, que ele veio trazer o quê? A libertação dos pecados. Ele, lá na cruz, ele foi lá e levou nossas dores, nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossos pecados. Então ele pagou um alto preço lá na cruz. Então nós hoje podemos sair das trevas, que é do pecado, e vir para a luz. Então ele começa falando assim: consolai o meu povo, diz Deus. Ele está falando para os pregadores, ele está falando para o homem de Deus, para aquele que acredita no poder de Deus. É para mim, é para você que já recebeu essa graça, é você que já entendeu que você precisa de Deus para chegar, precisa de Cristo para chegar no Pai, e precisa de Deus para poder viver. Então ele está chamando nós, convocando um povo. Isaías está mostrando aqui, como um profeta de Deus, que ele fala assim, Deus está mandando falar. Como ele fala aqui, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada. Irmão, a escravidão é acabada. Ele está mostrando para você, para mim. Por que a servidão é acabada? Porque você está livre do pecado. Você está livre do pecado quando você entrega sua vida para Jesus. Ele fala assim, ainda mais, que a sua iniquidade está expiada. Expiada o quê? Ela foi paga por Cristo. Você se entregou para Ele. Ele está falando isso, que a sua iniquidade já não existe mais, porque Jesus reina na sua vida. E ele fala que já recebeu em dobro da mão do Senhor a recompensa por todos os seus pecados. Por quê? Irmãos, imagine você tendo que pagar o pecado de uma nação inteira, do universo todo. Você vai lá e morre pelo pecado de todo mundo. Foi isso que Jesus fez por você, fez por mim. Será que nós não podemos olhar com outros olhos para isso? Porque às vezes as pessoas acham uma coisa tão simples, uma coisa tão banal, alguém fazer isso. Um Deus todo-poderoso que tem seu filho lá, que é amado, e ele pega e fala, não, vai lá, filho, paga o pecado daqueles transgressores, daqueles pecadores.
E é isso que o profeta Isaías está falando. Ele está falando isso, que nós temos que entregar nossa vida para Jesus e nós temos que colocar a Ele como uma certeza e ser grato por tudo que Ele tem feito por nós. Pelo pecado nosso que Ele foi lá e pagou, por tudo que Ele fez para nós. Porque Deus, Ele tinha um plano, Ele tinha um jeito. E Ele falou para um homem de Deus, que é João Batista. João Batista iniciou algo para mostrar para quem estava naquele momento, e nós que estamos lendo a palavra e crendo que nós somos essas pessoas, que nós estamos olhando e falando agora para outros que estão chegando, fala, olha, existe alguém que vai adiante de ti, existe um Cristo poderoso, um Deus poderoso, que veio e mostrou porque veio, e ele já veio, a promessa já foi cumprida, a promessa que Isaías colocou aqui dentro desse livro, ela já foi cumprida, como ele diz em Isaías 53, que ele falava que ele não teria afeição, ele seria um homem de dores, que ele ia sofrer, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser chicoteado, que ele ia ter morte de cruz, e essa morte ele não teria mais poder, porque ele estava cumprindo aquilo que o Pai mandou, em obediência. Então, da mesma forma que Deus mandou Cristo, Ele mandou João Batista para mostrar. João Batista, profetizado pelo profeta Isaías, ele é uma voz. A Bíblia fala assim, a voz do que clama no deserto, no versículo 3. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo, a vereda do nosso Deus. Ele já estava falando lá atrás, e hoje Deus está falando conosco, consolai, 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 consolai. Tem pessoas que estão precisando, e é nós que vamos como João Batista, nós que estamos batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é nós que estamos levando a glória de Deus para aqueles que não conhecem, às vezes, entre aspas, não conhecem. Tem pessoas que não acreditam em Deus, e a primeira dificuldade que ele tem, ele fala, ai meu Deus. Então assim, irmãos, eu creio que eu já fui muito assim, automático por Deus. Muito automático, eu não falo por falar, porque falaram. Falaram que eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer. Mas hoje não. Hoje eu tenho que ser essa voz que clama no deserto. Essa voz que clama no deserto do mundo. Porque o mundo está no deserto. O mundo está decaído. O mundo está com a parede dividida do pecado. Porque ele faz o pecado, mas ele não está entendendo. Por que Deus fez o plano? Por que ele deixou o pecado existir? Para quê? Para que nós pudéssemos olhar para o céu. Porque se você não olhar para o céu, de onde vai vir seu socorro, de onde vai vir o seu Redentor, de onde vai vir o Salvador, você fica, que nem eu disse na última pregação, você vai ficar à deriva. Então você fica perdido. Então Deus deixou aqui tudo prontinho. Falou, olha, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então hoje eu sou a voz que clama para você se arrepender do seu pecado, para você se entregar para o Senhor Jesus e você mudar a sua vida, como a minha foi mudada. Ainda precisa mudar muito, ainda eu estou em falta, eu ainda preciso, mas eu estou subindo os degraus, sei lá como que chama isso, o plural disso. Amém, irmãos? Então assim, o profeta Isaías falou no versículo 3 da voz que clama no deserto. Em Mateus 3, no versículo 1, fala assim, e naqueles dias apareceu João Batista, fazendo o quê? Pregando no deserto da Judéia, pregando, como nós estamos pregando aqui hoje, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque se não arrepender, o reino dos céus não é chegado para você, é chegado para o seu irmão, é chegado para o seu pai, é chegado para sua mãe, é chegado para os seus entes queridos, mas às vezes para você, se você não se arrepender, não é chegado. Então, vale a pena você viver poucos dias nesse mundo, porque a Bíblia fala que 1000 anos é igual a um dia é igual a 1000 anos. E a Bíblia fala que o nosso tempo é 70 anos, conforme a robustez do corpo, chega a 80, mas é enfado e cansaço.
Então, qual que é o que é melhor para você hoje? Você crê no poder de Deus, que Ele está falando para você, se arrepende agora. Mas como que eu vou me arrepender? Irmãos, se arrepende diante de Deus primeiro, porque Ele vai dar direção, Ele vai chegar para você e vai clarear a situação para você chegar e falar, pedir perdão para aquele que você precisa pedir. Você vai se acertar com aquele que você precisa se acertar, porque nós não podemos ficar com falta de perdão, não podemos deixar de liberar o perdão, nós temos que liberar perdão, nós temos que pedir perdão, e nós temos que arrepender dos nossos pecados. E arrepender do pecado é o quê? É mudar a trajetória das nossas vidas, uma vida de pecado, de injustiça, para uma vida de justiça, para uma vida de palavra, uma vida de santidade com o Senhor. É isso que ele está falando aqui na palavra, é isso que João Batista propunha, e ele falava assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Ele está falando lá do profeta Isaías, do versículo 40 que eu falei para vocês, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele foi o escolhido, como Jesus foi o escolhido. Então o João Batista, ele veio primeiro e veio falar, olha, Jesus vai chegar, eu não sou digno de carregar a sandália dele, mas ali vai acontecer o que? É o Messias, é o Salvador. E hoje eu, como um João também, mas não o Batista, mas como Batista também, porque eu creio no batismo, eu falo para você, agora endireitai as suas veredas, arrependeis dos seus pecados, endireitai a vereda do Senhor, porque o Senhor está voltando. Esse mesmo que veio e mostrou porque veio, ressuscitou e está à destra do Pai, ele vai voltar. Então, o que está escrito lá atrás pelos profetas se concluiu, se confirmou com a vinda do Senhor Jesus. Ele veio. E ainda ele fala assim, este João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Irmão, aqui está provando que você não precisa ser um doutor, você não precisa ser um cara com as vestes maravilhosas, não. A sua veste tem que ser aquela lavada no sangue do Cordeiro, aquela onde a pessoa olha para você, você tem a imagem e semelhança do Senhor Jesus, e você não vai ser julgado pelo que você come ou pelo que você bebe, e sim pelo que você fala, pelo que você profere da palavra de Deus, pela fé que você exercita para que as pessoas possam se achegar naquilo que você recebe, naquele amor que você está recebendo. Mesmo na luta, o amor de Deus vem sobre as nossas vidas em forma de unção poderosa. Essa unção poderosa está sobre mim, está sobre você. Pega aí, se você quiser, essa unção, olha para o Senhor e fala, Senhor, eu quero essa unção, eu quero ser essa pessoa. Eu não quero ser o bambambam dos pastores, eu não quero ser o bambambam dos missionários, eu não quero ser o bambambam do homem de Deus, da mulher de Deus, não. Eu quero ser simplesmente a voz que clama nesse deserto, desse mundo que perece, esse mundo que está levando as pessoas com as suas próprias concupiscências, aquelas que te levam para a carne, aquelas que te levam para fora. E Deus tem falado muito ao meu coração assim, irmãos. Eu creio que primeiro a palavra vem para mim, mas eu me senti obrigado de pregar a salvação da alma, pregar o arrependimento dos pecados, fazer as pessoas ter a ideia de que elas têm que mudar de vida, porque as coisas que você luta para ter nesse mundo, elas vão tudo perecer, elas vão tudo acabar. Como diz, o caixão não tem gaveta, eu sempre falo isso, não vai levar nada desse mundo. A Bíblia fala, nu vim do pó vim, do pó voltareis. Nu vim, nu voltareis. Deus, Ele quer você, Ele não quer o que você tem, Ele quer somente você. Ele fala assim, se você tiver alguma coisa para me dá o teu coração, porque o coração é precioso, da forma que ele pode ser também ruim,
porque você recebe algo ruim dentro do seu coração, você vai apodrecendo ele. Agora, se você recebe uma palavra dessa, que vem falando para você, olha, você é o João Batista, você é aquele que vai encaminhar a segunda vinda do Senhor, porque a primeira vinda já aconteceu. Então seu coração, ele começa a ser, como a Bíblia fala, que procede as saídas da vida, é do seu coração. Por isso que o Senhor pede o seu coração. Amém? E aí ele fala assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Irmãos, vinham todos ter com ele, até os que queriam interrogar, aqueles que não acreditavam. Mas todos vinham com ele. Agora, da roupa que ele usava, do que ele comia, isso era alguma coisa que ia interferir na ação de Deus? Não tinha o que interferir. Então Deus lá no Apocalipse, no verso 3, ele já falou, olha, é a voz. Então você é a voz. Você é a voz que clama. Você é a voz que clama. E aí, irmãos, a Bíblia aqui, ela trouxe algo assim, ó. Ele fala assim, toma conta, reúne o povo, consolai o povo. Eu sou um Deus poderoso. Eu tô falando para você que a servidão já acabou para você. Você já não é mais escravo do pecado. Você já está liberto pelo sangue do Cordeiro, pela morte de Jesus Cristo na cruz, pela ressurreição de Jesus Cristo. Você está livre. Então, ele disse para você quem você é para poder multiplicar esse evangelho. Ele falou no versículo 3 da voz, para endireitar os caminhos, para anunciar as boas novas do Senhor. E ele diz assim, ó, no verso 4: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Irmão, ele está falando, quando ele fala que o vale será exaltado, a gente sempre comenta que é no vale que nós vamos crescer espiritualmente. É na luta. Você já ouviu a palavra do vale dos ossos secos? Onde o profeta tinha que profetizar em cima dos ossos para que desse vida. Então ali no vale, no pó, é o lugar onde nós crescemos. É no vale que nós reconhecemos o nosso defeito e nós nos arrependemos dos nossos pecados. E ele fala que o vale, todo vale será exaltado. Porque o vale será exaltado, nessa palavra Deus me colocou ao meu coração. Pode ser pregadores que vão falar o contrário do que eu estou falando, mas Deus está falando comigo dessa forma, que o vale é exaltado. Por quê? Porque você reconheceu que você não é nada sem Deus. Por isso que ele está mostrando, quando você se coloca em humildade perante Deus, como eu me coloquei aqui, através do versículo 9, quando o pastor Luiz orou, eu li o versículo 9, tu anunciador de boas novas, sobe, vai, prega. É por isso, por quê? Porque a honra e a glória é dele. Então assim, você se entregou em humildade, você mostrou, falou assim, Senhor, eu creio no seu poder, eu creio na sua palavra que é viva e é eficaz, e ela mesmo diz aqui na palavra que ela permanecerá para sempre. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus firmará para sempre. Então, o vale será exaltado, e todo monte outeiro serão abatidos. O que ele está falando? Ele está falando que se você achar que você é o melhor de tudo, que você é o melhor, o melhor pacote da bolacha, um negócio assim, o melhor bolacha do pacote, você está no monte, no alteiro que será abatido. Agora, se você se prostrar, que nem eu vejo o pregador falando, o pastor Eric falando, o lugar mais alto que você pode chegar é aos pés de Jesus, é aos pés do nosso Deus, você se ajoelhando e se prostrando diante dele, porque você não pode se prostrar de ninguém, nem a um pastor, nem ninguém você pode se prostrar, e sim, ao grande Deus, a esse Deus que vai ser falado aqui, ao tamanho desse Deus. Então, depois que nós entendemos a nossa importância de levar a palavra,
a nossa importância de ser exemplo. Como que eu vou pregar as boas novas de Cristo se eu não sou um exemplo? Se eu não faço aquilo que a palavra manda, eu não faço aquilo que seria importante para Deus e para a obra. Como que eu vou fazer? Eu tenho que ser exemplo. Eu vou falar que eu sou perfeito? Não. Perfeito eu não sou. Ninguém é perfeito, perfeito só um, Jesus Cristo. Esse é perfeito. Agora nós temos que perceber se nós estamos nos prostrando no vale, ou no monte, ou no outeiro. Porque quem está lá no alto pode cair. Mas quem está prostrado vai ser exaltado, vai ser levantado. O próprio Jesus fala que os últimos serão os primeiros. Não é assim que ele fala? Então assim, irmãos, aqui esse versículo está dizendo, e ele fala assim, que o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplanará. Como que está áspero ficaria lisinho? Por que ele está falando isso? Porque você se coloca na presença dele. E é ele que vai fazer na sua vida. Então, esse Deus, a glória dele, é a que vai fazer com que a gente possa passar por todas as barreiras. E ele fala assim no versículo 5: a glória do Senhor se manifestará. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Primeiro eu preciso entender, eu preciso me prostrar para eu ser exaltado. Para quê? Para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Olha lá, ele fala assim, toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Foi Deus que falou, Deus que mostrou para cada um de nós que nós somos importantes para Ele, mas Ele tem um caminho, Ele tem um trajeto, Ele tem um ensinamento. Os filhos dele, a ovelha, o obreiro, o diácono, o presbítero, o pastor, o bispo, o apóstolo, quem seja, qual o nome que seja, ou aquele que realmente sente o poder de Deus dentro dele, ele tem que entender que ele tem que clamar, e tem que mostrar o plano de Deus, e ele tem que se prostrar em humildade, ele tem que saber que quem endireita é o Senhor, quem aplana é o Senhor, e a glória dele só é estabelecida nas nossas vidas quando nós nos colocamos na presença dele, porque sozinho nós não conseguimos. A Bíblia fala que o homem, ele é dirigido pelo Senhor, ele vai romper barreiras, ele vai pular etapas que as pessoas não conseguem no mundo. Você já viu uma pessoa sendo abençoada de uma forma que seria impossível? Como nós temos alguns exemplos, eu não vou falar nomes, mas Deus deu o médico deu um veredito, mas Deus deu outro. Deus, ele mostrou, falou, não, este aí estava com a cara no pó, esse aí endireita as veredas daqueles que estão chegando, eles se arrependem dos seus pecados e clama, existe um Salvador, existe um Deus poderoso, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Então essa glória que está falando no versículo 5, essa glória que vem trazer o que para nós? É um livramento do cativeiro. O povo daquela época lá estava quando estava na época do cativeiro babilônico, Deus vai lá e faz a obra sobre aquelas pessoas, ele mostra a glória dele, ele revela o poder dele, como ele está revelando o poder dele sobre a minha vida e sobre a sua. Então, para você entender quem você é também aqui, para você saber que se você não estiver prostrado no vale, olha o que ele fala no versículo 7, seca-se a erva. Não, verso 6. Vós que diz clama, e alguém diz, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, e a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós somos como um vapor, que ele aparece e de repente desaparece. Para Deus, ele te amou lá no ventre da sua mãe, aí ele trouxe você à existência, e daqui a pouco ele está tornando para ele, só que ele deixou você escolher.
o caminho que você tem que trilhar. Porque ele fala que nós somos essa erva. E essa erva, ela pode ser queimada no fogo. Seca-se a erva e é queimada. E essa erva, ela pode produzir frutos. E ela pode estar junto com Deus. Por isso que ele fala o versículo 9. Tu, anunciador de boas novas em Sião, sobe no monte alto. Vai no monte alto para você falar para todos ouvirem, né? A palavra tem que ser direcionada a todos. Ele fala, tu, anunciador das boas novas em Jerusalém, levanta a tua voz. Levanta, fala forte, né? Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis aqui está o vosso Deus. É esse Deus que ele vai começar a falar quem é ele agora. Para a gente ir para o final da pregação, eu gostaria de falar até mais. Mas ele começa a falar quem é ele. Eis que o Senhor Jeová virá como forte. Você está com alguma fraqueza? Você está fraco? Está com alguma dificuldade? O Senhor Deus é forte. O seu braço dominará. Por isso que a gente fala muito, né? Que aquele não pode falar que conquistou suas coisas, suas riquezas, as suas bênçãos com o seu próprio braço. Porque é o braço do Senhor que está conduzindo o seu. Porque ele fala assim, seu braço dominará. Ele vai dominar o seu a partir do momento que você levantar a sua mão para ele. Eis que o seu galardão vem com ele. Ele tem a recompensa. E a recompensa de Deus é maravilhosa. E o seu salário diante da sua face está com ele. Fala isso lá em Apocalipse também. Que ele fala, cedo venho, o meu galardão está comigo para dar àquele que está na minha obra. Ele fala lá em Apocalipse. E ele fala assim, ó quem ele é, olha quem é Deus. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Isso está falando o quê? Que ele tem poder, só você se entregar. Às vezes você está orando e está chorando, e você para um pouquinho para receber a unção do Senhor. Aí você percebe que ele está com você, que ele está recolhendo nos seus braços. Quando ele está falando dos cordeirinhos, parece que são os que estão iniciando na fé. Você que está iniciando na fé, você é um cordeirinho e o Senhor está o quê? Te recolhendo, tá querendo você para Ele, porque Ele já deixou claro que Ele te amou lá no ventre da sua mãe e Ele quer te levar para a glória, como diz o versículo 5, a glória do Senhor se manifeste na sua vida. E Ele fala assim, e as que amamentam, eles as guiará mansamente. Ele está falando de quem? Daquele que multiplica o evangelho, daquele que dá o testemunho, daquele que mostra que o Senhor Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não existe outro Deus que possa fazer isso para você. Não existe outro. Olha quem Ele é. Quem mediu com seu punho as águas. Você sabe que o mundo é feito, eu não tenho certeza absoluta, mas é 70% do nosso território, não sei como chama isso aí, do mundo, né? É 70% de água. E o Senhor, Ele mede com seu punho. Você já imaginou o tamanho do seu Deus? Tomou as medidas dos céus aos seus palmos, na palma da mão. Recolheu em uma medida o pó da terra. Em uma medida. Você não vai fazer o bolo, você não põe uma medida de farinha? Deus tem a terra numa medida. Você acha que Ele é pequeno? E pesou os montes e os outeiros em balanças. Que balancinha, hein, que Ele deve ter, né? Você está entendendo o tamanho do seu Deus? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. O Senhor é esse Deus que o profeta Isaías revelou para você hoje. Eu creio que você já sabia do tamanho desse Deus, porque Ele tem agido muito na sua vida. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha nem agradecido. Talvez, não estou falando que tem alguém que fez isso, não tenho nenhuma revelação de Deus nenhuma, mas estou falando talvez
talvez você não está reconhecendo a glória de Deus que está estabelecida sobre a sua vida, o tamanho de Deus que está agindo sobre a sua vida. Então eu gostaria que você curvasse sua fronte. Eu vou ler mais um versículo, mas curva a sua fronte e só ouve esse versículo número 22. Eu vou ler para você. E ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Você com os olhos fechados. Imagine o Senhor sentado no globo da terra, pronto para te abençoar, pronto para te tirar do lago de enxofre, no lago de lodo, no barro, para ele te tirar de uma situação que você não consegue sair, para ele te tirar de uma situação onde o homem não consegue tirar. Ele está ali prontinho, mas você precisa levantar sua mão e você precisa orar orar, porque ele, cujos moradores da terra, que somos nós, para ele é como o gafanhoto, e ele é o que estende os céus como a cortina e o desenrola como a tenda para neles habitar. É esse Deus que você pode agora invocar o nome dele, que você pode aí da sua casa orar para ele, falar: Senhor, eu estou passando uma dificuldade de tal maneira, mas eu sei que o Senhor pode me tirar dela, o Senhor pode agir na minha vida. Então eu peço que você ore agora. Consegue aumentar o volume dessa música? Pode aumentar bastante aí. Em nome de Jesus, irmãos, vamos orar juntos. Eu vou falar, se você lê na sua casa o Isaías 40, pode aumentar mais. O Isaías 40, lê na sua casa tudo que Deus tem, ele vai revelar mais para você. Eu vou falar do verso 29. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus é poderoso para levar você imensamente, como ele disse aqui dos cordeirinhos, vai te apacentar e vai te levar. Ele está pronto para ouvir a sua oração. Ora a Ele, vamos orar junto. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo imenso amor que o Senhor tem conosco, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nós estamos cansados sim, Pai, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem dado força, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu invoco o Teu santo nome, Deus. O Senhor alcança e visita aquele que está em dúvida, aquele que está fazendo errado, Senhor, aquele que está fazendo para o seu próprio ventre e não está olhando os outros, como fez João Batista. Ele não ligou pelo que ele comia, pelo que ele vestia, mas ele falava que tinha que se arrepender, ele falava que viria o Messias, ele batizava, Pai, em nome de Jesus, Pai, faça com que esse povo se fortaleça como uma proclamação do reino, oh Pai, como uma força de um corpo que está estabelecido, que é o corpo de Cristo, que as igrejas cristãs do mundo todo possam estar unidas, Senhor, em nome de Jesus. Receba, Senhor, recebe, Pai, abre seus ouvidos, Deus, ouve a petição de cada irmão, Senhor, que eles possam, Senhor, ser revestidos do seu poder e que ainda esta semana, Senhor, o Senhor possa fazer um milagre sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que elas possam receber e vir dar testemunho em público, porque o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus grande, e nós anunciamos sim, com toda a intrepidez, a sua palavra, porque nós cremos no seu poder, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem me sustentado, Deus, por mais que eu passo dificuldades, mas o Senhor tem me sustentado, Deus. Não existe amor igual ao do Senhor, Pai, não existe. Aquele que está afastado, aquele que é o filho pródigo, aquele que ainda acha,
tá achando as coisas, aqueles achismos. Ah, o pastor é isso, ah, o pastor é aquilo, ah, a igreja é aquilo, a cadeira é de plástico, ah, a igreja é pequena. Olha, caia tudo por terra hoje, porque Jesus, ele habita dentro de um coração. Nosso coração é pequeno e ele habita dentro do nosso coração, e nós somos o templo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, cuida para que você não caia. A Bíblia fala assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Receba a palavra e coloca dentro do seu coração. Pratica a palavra, que ele vai te dar o galardão que está escrito na palavra dele. Está escrito aqui, e o Senhor não mente. Ele não é mentiroso. Ele vai cumprir tudo que está escrito nessa palavra vai ser cumprido na minha vida e na sua. Creia no poder de Deus. Coloca a sua vida para Ele. Sustenta aquele que está precisando. Sustenta a igreja também, para que outras pessoas possam receber esse alento, essa proclamação do Evangelho. Ajuda a igreja, ajuda as igrejas. Não fica com o preconceito do dinheiro. Se você sentiu no seu coração que você tem que dar, ajuda esse ministério, que esse ministério possa chegar nos outros lugares. Eu profetizo na vida dos poderosos para poder anunciar esse evangelho, poderosos para poder sustentar esse evangelho, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento, Deus. Oh Deus, eu creio que o milagre já aconteceu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glórias a teu santo nome, Deus. Amém, irmãos. Amém. Eu fui abençoado, e você? Como você está? Tem alguma coisa que foi falado aqui que tocou seu coração? Muda a sua vida. Muda. Eu mudei muito a minha vida. Eu era um cara que aparentemente era muito bom, mas o bonzinho não entra no céu. Quem entra no céu é filho. Filho, aquele que se converte verdadeiramente ao Senhor, aquele que se arrepende dos seus pecados. Então muda. Veja o que a palavra falou com você. Muda a sua vida, que eu tenho certeza. Eu faço até um desafio, que se você entregar verdadeiramente para o Senhor, ser obediente à palavra, sua vida vai mudar. Você vai dar valor às pequenas coisas, as coisas que para você no mundo eram grandes, para você vai ser pequena, e as coisas com Deus que você não dava tanta importância, vai ser grande. Porque o que Deus faz comigo, eu não sou perfeito, já volto a dizer, mas o que Deus faz comigo é fora da realidade, é maravilhoso. O que Deus faz com os pastores, porque eu sei, eu converso, pastor Luiz, pastor Érico, pastor Alexandre, pastor Manuel, outros pastores que a gente conhece também. Então Deus, ele age de uma forma maravilhosa, irmãos. Então eu profetizo na sua vida que você vai ser diferente a partir de hoje. Deus abençoe a todos. Amém? Amém? Irmãos, antes de eu dar a bênção apostólica, eu queria falar para você que é dizimista fiel, que é ofertante da igreja. Você não tem ido na igreja, então você não tem, às vezes, dizimado ou ofertado. Faça uma oferta especial. Nós estamos para mudar o templo. Nós estamos precisando. Como eu disse na última vez, um clube, uma associação, sempre precisa de ajuda financeira para ele poder se manter, e a igreja também. Só que a igreja hoje ela é execrada, ela é julgada por causa que pede dízimo e oferta. Então a nossa igreja vem falando bem pouco disso. A gente fala assim: olha, o que você propõe no seu coração, o que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus que você sentiu de Deus para fazer, conforme a palavra diz, né? Que a Bíblia fala assim: ele deu aos pobres, dividiu e ainda sobrou. Por quê? Porque foi fiel. E a Bíblia fala: se você for fiel no pouco, ele vai te colocar no muito. Então, em nome de Jesus,
procura a liderança da igreja. Se você não é da nossa igreja e sentiu que tem vontade de dar alguma coisa, fala no Facebook da igreja. Eu acho que eu não sei se consegue, é só digitar lá Igreja Nova Jerusalém, deve sair o Facebook. Ajuda-nos nessa obra maravilhosa. Transformou pessoas. Irmão, se eu não tivesse sido transformado, eu já teria até morrido. Eu ia até encerrar um pouco antes para falar o meu testemunho. Meu testemunho é forte, mas numa próxima oportunidade eu vou dar o meu testemunho para quem não conhece. Amém? Então Deus abençoe a todos. Levanta a sua mão em forma de recebimento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Que o Senhor olhe para ti e veja em ti um semeador, um pregador da palavra. Que o Senhor te abençoe, te leve, te guarde e que você seja próspero em tudo que você fizer. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima live, irmãos. Quinta-feira, às 19 horas, Pastor Érico. Domingo, culto presencial, Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã em São Paulo e às 19 horas da noite, às 19 horas, né, em Piracicaba. Vai ter o culto presencial nesse domingo. E em Laranjal Paulista, na segunda-feira, às 20 horas. Então você não é convidado, você é intimado a estar nesse dia, porque o cristão não pode faltar na Santa Ceia, porque o Senhor fala lá, na palavra dele em 1 Coríntios, ele fala assim, fazei isso em memória de mim até que eu volte. Então você está intimado, você que é um cristão perfeito, você está intimado a estar na igreja. Amém? Deus abençoe a todos.